Olá, ouvintes do Planos Cast! Hoje nós vamos explorar estratégias personalizadas de marketing para clínicas médicas com o nosso convidado especial, André Luiz Cruz. Nós vamos descobrir como alavancar o crescimento no competitivo mercado de saúde. André, conta pra gente como que você iniciou sua jornada no mundo do marketing digital. Tiago, eu iniciei como um social media. Eu fazia curso de sistemas para a internet, mas trabalhava nessa área. O social media ele é responsável pelas redes sociais do cliente. Só que eu vi que muitas empresas tinham necessidade de ter estratégia, de vender online. Isso foi em 2017. Então, vendo essa necessidade, o que aconteceu? Eu sou cristão, então eu tomei uma direção assim, orei e Deus me deu uma direção para eu estar no marketing. Então, eu comecei a fazer um curso de tecnólogo de marketing. Só que nessa época, eles não focavam para marketing digital. E eu vi que também tinha muitos cursos que tinham muito mais estratégias eficazes do que a própria faculdade em si. E aí eu comecei a me especializar em estratégia digital, trabalhando com tráfego pago. E aí comecei a trabalhar desde 2017 nessa área. Qual é o ponto de partida para criar uma estratégia de marketing eficaz para clínicas? Primeiro ponto que uma clínica tem que saber é definir o público-alvo dela. Quem ela quer atingir. Então, nisso, ela vai identificar e compreender claramente esse público. Ela vai pegar a faixa etária, de onde essas pessoas vêm, quais são os interesses dela em outros assuntos, comportamento. Isso é importante porque, assim, se é uma empresa de cardiologia, ela não vai ter um público de ortopedia. Então, ela tem que ter claro o público para falar a mesma linguagem e prender a atenção. Qual é a necessidade desse público? O que é que eles buscam de informação para ter aquela clínica como uma referência? O segundo ponto é um site responsivo e profissional. E tem muita gente hoje em dia, muita clínica que não tem site, tem muita clínica que tem sites que o paciente chega, procura a informação, são muitos caminhos para chegar na informação que ele precisa, que ele acaba desistindo. Então, quando a gente fala em um site amigável, é dessa forma, um site onde o paciente consiga achar a informação que ele necessita. Criar conteúdo é importante porque como é que a clínica vai trabalhar esse diferencial? Criando conteúdo, pegando os médicos especialistas, falando sobre determinados pontos de interesse do paciente dela. Presença em redes sociais, ela tem que estar presente, identificar quais são as redes sociais que o paciente está mais no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok. A depender da idade, tem como saber em qual dessas plataformas elas se encontram. E definir o KPI, que é o indicador de chave de desempenho. Ela vai montar uma estratégia de marketing e como é que ela vai medir? Aí ela vai definir qual o KPI. Ela vai ver, assim, número de agendamento, leads, visitação de site, agendamento de consulta, e monitorar também essas análises e resultados para ver se está dando certo ou não a estratégia, se vai precisar mudar ou não a estratégia para poder alcançar o objetivo. Como a personalização das estratégias de marketing impacta no crescimento das clínicas? A personalização tem a ver de acordo com o público. Ela vai falar de acordo com o público-alvo dela. E é crucial isso, porque a depender de idade, existem várias formas. O público dela, ela gosta mais de ver vídeo, de ler texto. O que é que ela tem que entender o que o público, e aí ela vai personalizar de acordo com esse público. Ela vai falar a mesma linguagem, ela vai falar de acordo com que eles entendam as necessidades deles. Então, personalizando, ela vai atingir o público que ela quer e não falar para todo mundo. Um público específico, como foi o exemplo que eu lhe dei. Uma clínica de cardiologia, ela vai entender as dores desse público e falar só para esse público. E aí, a depender de idade,
aí tem um conteúdo específico para prender mais ainda a atenção deles. Uhum. E como que as clínicas elas começam a compreender as formas que ela se comunica melhor com seus pacientes, com seus clientes? É através de curtidas, compartilhamentos? Quais são o que você identifica para que ela consiga entender isso melhor? Tiago, ela pode abrir caixinhas de perguntas. Aí, com as dúvidas dos clientes, ela já começa a identificar, vai documentar essas perguntas e depois faz um cruzamento de dados para ver o que é que tem em comum. Quais são as maiores dúvidas que ela tem. Vamos supor que ela faz um vídeo e coloca no YouTube. Lá vai ter as dúvidas e as perguntas desse público. E isso ela vai documentando e isso ela consegue identificar. O pessoal está perguntando muito sobre esse assunto. Ela começa a criar conteúdo de acordo com esse assunto. E aí ela vai começando a abrir essas caixinhas de perguntas, porque isso serve tanto para produzir conteúdo, como ela compreender. Caso a clínica não tenha alguém para estar na rede social, o que é que ela pode fazer? As pesquisas, ela envia para o e-mail, para o WhatsApp, perguntando sobre o atendimento, o que ela achou, o que é que ela sugere como melhoria. E aí ela consegue fazer essas pesquisas também, ou por e-mail, por WhatsApp, para poder identificar as necessidades desse público e compreender melhor eles. Quais são os maiores desafios no marketing para clínicas hoje em dia? Engajamento com o paciente em rede social, gerenciamento de reputação e criação de conteúdo relevante. Esses são os 3 maiores pontos, Thiago, que as clínicas estão deficientes. Explica pra gente o que é o engajamento. Engajamento. A clínica faz uma postagem. O engajamento são perguntas que as pessoas vão fazer na rede social. E aí não tem ninguém da clínica para responder. Uma dúvida. Por exemplo, muitas clínicas são cadastradas no Google Meu Negócios, conhecido também como Google Business. A pessoa coloca lá uma dúvida, pergunta sobre um horário, e aí ninguém responde. E aí a pessoa fica lá, o que é que acontece? Gera uma experiência negativa do usuário com a clínica. E ela acaba perdendo um lead, que é um paciente, porque não teve esse engajamento na rede social. Ela deixou de se comunicar, de dar atenção. Assim como os vídeos para buscar atenção, as pessoas querem atenção também quando colocam uma pergunta, fazem uma pergunta. Então, tem que ter alguém específico, na hora que colocou, responder de imediato. Como as clínicas podem diferenciar-se em um mercado tão competitivo? Tiago, o mercado de saúde é um dos mais competitivos que existe. Então, tem tantas opções disponíveis para os pacientes que é cada vez mais importante que as clínicas se diferenciem para se destacarem da concorrência. Eu vou falar aqui algumas dicas que elas podem fazer para se diferenciar. Ela pode se concentrar na experiência do paciente. Os pacientes querem se sentir valorizados e respeitados. As clínicas que oferecem uma experiência de atendimento ao paciente excepcional terão uma vantagem competitiva. Foi como eu te falei, se tiver uma pessoa específica para dar uma atenção só para os pacientes, eles já vão se sentir mais atendidos, vão ver que estão se sentindo, além da rapidez do atendimento, eles vão ver que está tendo atenção, que é o que eles querem. Eles não querem esperar por uma resposta. No momento que ele envia uma mensagem sobre consulta, sobre alguma pergunta, eles querem algo de imediato. Então, se a clínica colocar essa pessoa para responder e ficar ali de prontidão para isso, já é um grande diferencial. Ela pode oferecer serviços exclusivos para as clínicas, e isso vai depender de cada clínica, tem que entender o contexto de cada uma para montar uma estratégia. Ela pode se concentrar na sua especialidade, no caso ela é especialista em ortopedia, cardiologia, então se especializar apenas nisso e começar a fazer um trabalho bem estratégico e usar as mídias sociais. Hoje em dia todo mundo está em mídia social, então tem que identificar
onde o público está e focar só naquela mídia social, não dispensando as outras, mas focar uma energia maior nela. Qual é a importância das mídias sociais no marketing de clínicas e hospitais? A importância é aquisição de pacientes. Quando se gera conteúdo, gera autoridade. Então, uma pessoa está passando por um determinado problema de saúde, aí vê um vídeo de um médico falando como se prevenir, então já é um possível lead, como a gente fala no marketing, para aquela clínica. A pessoa vai se identificar com a dor que ela está sentindo, com o médico que falou, e automaticamente vai querer procurar aquele médico para solucionar a dor que ela tem. Então, o conteúdo nas mídias sociais é muito importante, porque além de gerar autoridade para a clínica e para o médico, a pessoa vai se identificar com aquela dor que ela está sentindo, ou com o que ela está passando, às vezes conhece alguém que está passando por aquilo e já indica, já manda o vídeo para a pessoa e a pessoa já procura um médico. E construção de credibilidade e confiança. A presença consistente do profissional nas mídias sociais, no caso o médico, ou a clínica, contribui para a construção da credibilidade da clínica. Compartilhar conteúdo educacional, depoimentos de pacientes, informações sobre a equipe médica, isso tudo cria confiança entre os seguidores. O engajamento com o paciente, entendeu? Não deixando ele esperar, ter uma pessoa ali para estar de prontidão respondendo. Estratégias segmentadas e mensuração de resultado. As plataformas de mídia social, elas oferecem recursos avançados de segmentação, e isso permite que a clínica atinja seu público-alvo com mensagens bastante específicas, Thiago. E, além disso, a capacidade de medir o desempenho das campanhas ajuda a ajustar as estratégias com base nos dados concretos. E a gestão de reputação. A gestão de reputação vai fazer com que, quando as pessoas procuram por uma clínica, ela busca ver o que as pessoas falam daquela clínica. Se esperou muito, se foi bem atendido ou não. Então, quando a pessoa vê que tem uma boa reputação, um bom atendimento, que não teve um tempo de espera muito grande, então isso já é um diferencial. E a diferenciação da concorrência. A reputação, com essa diferenciação, vai dar à clínica que tiver esses dois itens, vai estar um passo à frente das suas concorrentes. E isso fideliza o paciente. O paciente, quando está fidelizado a uma clínica, vai indicar para a família, para amigos, para todo mundo. Vai começar a fazer aquela propaganda de boca a boca, quando é bem atendido pelos funcionários. Porque não adianta ter só uma boa estratégia de marketing, atrair bastante os pacientes, mas não ter um bom atendimento. O paciente chega lá, espera, não é bem atendido, tem áreas internas que aí vai depender da clínica, e aí tem que ter esse diferencial também. Você falou sobre as redes sociais da clínica e do médico. Às vezes, clínicas pequenas ou às vezes consultórios que atende às vezes só um único médico, ele só tem uma única rede social e as coisas acabam se misturando. Existem alguns critérios que vale a pena chamar a atenção das pessoas para que ele não coloque um conteúdo que não seja agradável aos seus seguidores ali. Então, por exemplo, se o médico ele tem um perfil profissional, e ele deve evitar alguns conteúdos que sejam conteúdos mais pejorativos, né, ou algum tipo de conteúdo talvez político, né, esse tipo de coisa. Mas como que você acha que as pessoas, os médicos no caso, né, eles devem lidar com essa separação? Tem que ter uma rede social para a clínica e uma rede social para o médico? Quais são os cuidados que ele deve ter nas redes profissionais individuais do profissional médico ou fisioterapeuta, nutricionista? Tem uma área do marketing chamada neuromarketing. Eu fiz uma pós-graduação recentemente de neuromarketing e eles sempre falam o seguinte: pessoas se conectam com pessoas. Já foram feitas experiências que as pessoas gostam de se conectar com as pessoas. Por exemplo, separar da clínica e do médico, eles vão mais para o médico, por mais que atenda naquela clínica. Por quê?
porque eles vão querer ver como é a vida do médico. Tem que ter essas prevenções, falar sobre política, gera conflito. Ele tem que saber quais conteúdos ele vai colocar para não gerar esse conflito. Tudo bem que é algo particular dele, mas ali ele está como um profissional também. Então, quem está seguindo ele vai querer saber, aí ele bota uma foto com a família, uma saída para um lugar, um evento, uma convenção, a não ser que ele separe, faça um perfil do médico e um perfil pessoal dele. O pessoal ele deixa privado, onde ele vai aceitar quem ele quer, e o do médico ele começa a colocar os estudos, as convenções, um jantar, um almoço com a família, e evitar falar de questões assim que gerem conflitos, porque pode fazer com que, além da reputação, caia e ele perca pacientes, porque vamos supor, política, um é de esquerda, outro é de direita, ele vai gerar um conflito que não tem nada a ver com o profissionalismo dele. Então as pessoas confundem muitas coisas e para evitar com que ele tenha essa perda de paciente, ele pode criar um dele integrado com a clínica e sempre marcando a clínica dele e outro pessoal particular dele, onde ele vai deixar o perfil privado, onde ele só vai aceitar quem ele quer. E no outro ele começa a colocar mais em relação à área da especialização dele. Como as clínicas podem medir o sucesso de suas estratégias de marketing? A clínica ela pode medir por meio das métricas, que são os KPIs, que são os indicadores-chave de desempenho que ajudam a avaliar as ações de marketing. E essas métricas são importantes para ver se está tendo sucesso ou não na estratégia. Uma coisa que pode ser feita assim, o tráfego. O tráfego é a quantidade de pessoas que visitam o site. Está tendo muita visita, não está? Agendamento pelo site, as pessoas estão lendo. No caso, a clínica tem um blog, elas estão lendo o blog. Isso vai muito das estratégias. Os leads são as pessoas interessadas no serviço da clínica. E está tendo muito lead, o lead é qualificado, eles estão procurando pela especialização que tem na clínica. E as conversões. As conversões são ações realizadas pelo lead, por exemplo, um agendamento de uma consulta, ou entrando em contato, ligando. Tem outras métricas, mas sempre depende muito da ação da clínica. Por exemplo, medir se está tendo um resultado naquele valor investido ou não. Se está dando resultado, para ir mudando. Por exemplo, muitas empresas colocam outdoor em determinados bairros. Será que ali está vindo um lead daquele outdoor? Como é que ela vai medir aquilo? Tem estratégia para medir. Só que muitas empresas não medem. E por isso que é importante conhecer o público-alvo. A pessoa tem um público que, um exemplo, mora lá no Sim, mas ela está colocando no centro da cidade um outdoor. Então, está totalmente diferente do público que ela quer atingir. E como é que ela sabe que aquele outdoor está tendo resultado? Tem estratégia também, a gente consegue medir. Vou dar só um exemplo. Se ela colocar um QR Code, consegue fazer pela métrica se pessoas estão procurando, acessando aquele QR Code. Então, ela consegue ver se tem resultado, quantas pessoas procuraram por ali e se agendaram a consulta ou não. Então, vendo que ali é um bairro que não tem uma ação muito efetiva, ela consegue colocar em outro bairro. Ou colocar um único número de WhatsApp específico só para o outdoor. Se a pessoa entrar em contato por aquele número, já sabe que foi do outdoor. Então, vai depender da estratégia e a gente consegue definir qual KPI vai medir para ter essa mensuração de resultado. De que maneira o conteúdo digital pode ser usado para atrair novos pacientes? Eu vou te falar aqui 3, Thiago. São diversas maneiras que tem, mas dentre uma delas está assim, educação e informação. Como assim educação e informação, André? Conteúdo digital pode ser usado para educar e informar potenciais pacientes sobre serviços e tratamentos oferecidos pela clínica. Isso pode ser feito através de artigos, vídeos e e-books. Vai depender de qual linha a clínica vai querer. E aí ela começa a produzir conteúdo falando sobre determinada doença, prevenções, como uma pessoa pode prevenir.
Porque muitos pacientes só procuram na hora que está sentindo a dor. Não é uma consulta preventiva. Então, quando a clínica começa a fazer conteúdo, onde formas de como a pessoa pode se prevenir de determinadas coisas, as pessoas podem começar a procurar aquela clínica para fazer as consultas preventivas antes de acontecer. Construção de relacionamento digital, entendeu? Quando sempre for daquela mesma forma do engajamento, produzir um conteúdo e aí constrói um relacionamento da seguinte forma: quanto mais um médico for aparecendo com conteúdo, a pessoa inconscientemente vai ver aquele médico como uma pessoa mais próxima dele, vai criando um relacionamento. Por isso que não pode colocar numa rede social só coisas do trabalho. Então, constrói o relacionamento para identificar com o público, ele saindo para um jantar, ele com a família. Isso cria, de forma indireta, um relacionamento com o paciente. Aí o paciente vai e comenta, ele tem que responder, e aí vai se colocando um relacionamento, entendeu? Dando uma atenção para essas pessoas. E atração de leads. O conteúdo pode ser usado para atrair leads, ou seja, as pessoas interessadas na clínica. Tem aqueles que já são fidelizados e tem as pessoas que às vezes nem sabem, por não passar pelo determinado bairro, que aquela clínica existe. Não sabe que atende aquele serviço. Porque normalmente a pessoa ouve o nome da clínica, mas não sabe o serviço que ela presta. Então, o conteúdo vai dar mais informação para a pessoa e vai atrair mais pessoas para aquela clínica ou consultório do médico. Como criar campanhas de marketing que ressoem com o público-alvo da clínica? Vou orientar aqui agora, Tiago, sobre como criar essas campanhas que vão ressoar com o público-alvo da clínica. É uma abordagem estratégica e crucial para estabelecer conexões significativas e atrair esses pacientes. O primeiro passo que a pessoa tem que fazer é conhecer profundamente o público. Então, realizar pesquisas detalhadas para entender as características demográficas, comportamentos, desafios e necessidades específicas do público-alvo da clínica. Isso vai permitir uma personalização eficaz nas campanhas. Criar as personas do paciente, desenvolver personas detalhadas representando os diferentes segmentos de público-alvo. E isso ajuda a visualizar e compreender melhor as características e motivações dos pacientes potenciais. Identificar o ponto de dor e soluções dos pacientes, entender os problemas e desafios enfrentados pelo público-alvo em relação à saúde. Um exemplo, o público, ele tem um público-alvo, a pessoa não vai porque, vamos supor que é uma clínica que atenda só particular, porque ela não tem a verba para pagar a consulta, ela não vai porque não está achando espaço na agenda, ela quer uma determinada urgência no atendimento, mas só tem para 1-2 meses à frente, entendeu? Tem que entender bem isso, por isso que é importante conhecer, que aí a gente consegue fazer um marketing 360 graus, pega não só a parte online, mas de toda a empresa. Ter mensagens claras e relevantes, desenvolver mensagens concisas, relevantes, que comuniquem diretamente os benefícios do serviço da clínica, evitando jargões técnicos e destaque como a clínica para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. As pessoas não vão entender os jargões técnicos, então tem que falar numa linguagem bem popular mesmo, para que eles entendam. E aí, vamos supor, o médico vai falar, não, no menisco você sente uma dor, a pessoa não vai saber o que é aquilo. Sabe aquela dorzinha na pontinha do joelho e lá atrás, sempre que você faz tal determinado exercício, você sente uma fisgadinha, pronto. Isso daí torna a mensagem mais clara e a pessoa vai ter um entendimento melhor. E utilizar histórias impactantes, conhecendo o público, claro que nem pessoas usam storytelling. Então, contam histórias e no final acaba engajando
e atender e atraindo a atenção da pessoa. E aquilo vai fazer com que as pessoas cada vez mais busquem por aquele conteúdo da clínica ou do médico. E, no caso, se for as clínicas oferecer serviços diferenciados, ela pode fazer promoções ou ofertas especiais e incentivar a participação mais do paciente. E o essencial de tudo, mensurar e adaptar continuamente as estratégias. Ela vai mensurando os resultados, de acordo com o resultado que ela mensurou, ela vai adaptando aquela estratégia para chegar no objetivo que ela deseja. Qual é o papel das avaliações online e da gestão da reputação? O papel das avaliações online em clínicas reside principalmente em influenciar a decisão dos pacientes. Elas servem como testemunhos da experiência de outros pacientes e desempenham um papel crucial na construção da confiança do público-alvo. Essas avaliações, elas atuam como um fator de diferenciação, impactam positivamente a visibilidade online da clínica e vai contribuir para uma escolha informada dos pacientes ao buscar os serviços médicos. A gestão de reputação é uma estratégia essencial para garantir que a clínica seja percebida de maneira positiva pelos pacientes, tanto online quanto offline, contribuindo para o sucesso a longo prazo da instituição médica. André, como as clínicas podem integrar marketing offline e online efetivamente? Antes de entrar nesse assunto, eu vou definir o que é o marketing offline para o pessoal. Refere-se às estratégias que não envolvem o uso da internet ou plataformas online. No caso, o marketing offline vai usar televisão, rádio, panfleto, outdoor, cartazes. E para a implementação efetiva desse marketing offline, integração das estratégias, desenvolver uma estratégia de marketing integrada que combine efetivamente com os canais offline, televisão, panfleto, outdoor. Ambas as abordagens devem reforçar consistentemente a mensagem da clínica. A identificação do público-alvo, por exemplo, se a pessoa quer panfletar, onde é que o público-alvo dela está para ela poder fazer uma panfletagem? Qual horário que assiste na televisão? Se for um outdoor, onde é que esse público-alvo passa? Então, tem que conhecer profundamente o público-alvo, tanto online como offline, para poder direcionar as estratégias de marketing da maneira mais eficaz. Materiais impressos estrategicamente, como cartão de visita, folhetos, banners. Garantir que esses materiais comuniquem claramente a proposta de valor e informações importantes sobre a clínica. Eventos e patrocínios locais, como a prefeitura faz muito sobre algum evento que tem médicos, chama médicos para tratar. Recentemente teve um em Feira de Santana sobre câncer de pele, juntou uma equipe médica e fez o atendimento para quem não tinha condição financeira. Esse é um evento que pode, estrategicamente, se for viável a clínica, fazer. E agora no online, anúncios em mídia tradicional, tráfego pago, fazer os anúncios tanto no YouTube como no Google, Facebook, Instagram. E caso tenha um público mais jovem, pode ser o TikTok. Só que aí no TikTok tem identificação, é um público jovem, mas tem que ser direcionado para os pais, que são os pais que tomam esse poder de decisão. E marketing de conteúdo, que é os conteúdos online, produzir bastante conteúdo de acordo com o público, tudo de forma estratégica. E o monitoramento da análise de dados. Monitorar sempre os dados, que é importante, para ver se está sendo eficaz ou não as campanhas e as estratégias do marketing. De que maneira a segmentação de mercado pode ser utilizada para personalizar estratégias? Ao implementar uma abordagem segmentada, as clínicas podem criar estratégias de marketing mais relevantes e personalizadas, construindo relacionamentos mais sólidos com diferentes grupos de pacientes e aumentando a eficácia geral das iniciativas de marketing. Vou citar algumas maneiras específicas de utilizar a segmentação de mercado para personalizar estratégias de marketing. Identificar o segmento específico é o quê? Analisar as características demográficas, comportamentais e psicográficas do público-alvo da clínica.
Isso inclui fatores como idade, sexo, localização, comportamentos de busca de saúde, como é que elas buscam no Google em relação a um médico ou uma clínica, e as preferências de comunicação. A customização das mensagens e conteúdo, com base na segmentação, vai adaptar as mensagens e o conteúdo online para atender essas necessidades específicas de cada grupo. Por exemplo, mensagens direcionadas a pacientes idosos podem diferir daquelas voltadas a mães jovens. Então, uma forma, eles vão falar de formas diferentes. Idoso, ele gosta mais de ouvir, ver o vídeo ou ler um texto, entendeu? E aí vai customizar a mensagem de acordo com esse público. Os canais de comunicação específico, identificar qual canal. Por exemplo, se tem uma clínica que atende medicina do trabalho, será que o canal dela não é melhor o LinkedIn do que o Instagram? Porque lá tem muitas empresas. Então, por isso que é importante identificar, a gente repetiu várias vezes, identificar o público, que aí a gente consegue montar toda a estratégia. E a depender da clínica também, né? E adaptação de serviço e atendimento, vai personalizar a experiência do paciente, ajustando o serviço e atendimento de acordo com as características do segmento. Por exemplo, se a clínica atende uma comunidade multicultural, a adaptação para diferentes idiomas pode ser benéfica. Vamos supor, tem muitas clínicas hoje em dia, vamos supor, em São Paulo, pode vir um estrangeiro, ter muitos turistas. Então, ter uma pessoa que fale pelo menos um idioma para atender um turista. E avaliação contínua dos dados, que aí a gente consegue fazer uma boa adaptação das estratégias. Quais são as tendências emergentes em marketing para clínicas? As tendências estão sendo a telemedicina. Com o avanço da telemedicina e serviço de saúde online, está transformando a forma como as clínicas se conectam com os pacientes. Então, essas estratégias de marketing digital que destacam conveniência e acessibilidade desse serviço são cada vez mais relevantes. Conteúdo interativo e educacional, criação de conteúdo interativo, onde as pessoas participem. Por exemplo, você já deve ter visto no Instagram, onde muitos criadores de conteúdo solicitam que as pessoas comentem. Então, faz com que os pacientes também vão interagindo e participando. A clínica quer fazer alguma mudança, e aí ele faz um vídeo e fala, comenta aí, o que é que você acha dessa mudança? E aí eles vão se tornar participativos e criam uma certa relevância. E o uso estratégico das redes sociais e aplicar também a inteligência artificial e automação. Por exemplo, no atendimento por WhatsApp, ela pode criar uma automação. Tem muitos chatbots que ela identifica quais são as perguntas frequentes e já coloca as perguntas. E aí vai direcionando o paciente para fazer até um agendamento online. Não precisa falar com nenhum atendente. O próprio paciente já agenda de acordo com a data e o horário dele. E a clínica já tem no próprio sistema já agendado. Aí envia automaticamente uma mensagem de confirmação para esse paciente de que já foi agendado a consulta dele. E o marketing pode usar influenciador, mas é algo que tem que ter bastante cautela para a clínica. E a sustentabilidade e responsabilidade social, Thiago. A conscientização ambiental e responsabilização social está influenciando as escolhas dos consumidores. De como, assim, a clínica ela pode participar de algum projeto social. Isso causa uma sensibilidade da pessoa e ela vai gostar, assim, mais da clínica, por ela participar de projetos sociais. Como a experiência do paciente pode ser melhorada através do marketing? Ao adotar estratégias de marketing centradas no paciente, as clínicas podem não apenas atrair novos pacientes, mas também cultivar relacionamentos duradouros, aumentando a satisfação e fidelidade do paciente. Bora destacar aqui algumas estratégias e iniciativas de marketing. A experiência do paciente é um fator cada vez mais importante para as clínicas, pois pode influenciar a satisfação dos pacientes
a fidelização e a recomendação. O marketing pode desempenhar um papel importante na melhoria da experiência dos pacientes por meio dessas ações. Educar e informar os pacientes. O marketing pode ser usado para educar e informar esses pacientes sobre o serviço, como já foi tratado. Isso pode ser feito através de vários meios, como blog, muita gente gosta de ler, infográficos, os vídeos, e-books, construção de relacionamento, aprimoramento de processos. O marketing também pode ser usado para identificar oportunidades de aprimoramento dos processos, com o objetivo de melhorar a experiência do paciente. A clínica pode fazer uma análise SWOT. Isso pode ser feito por meio de pesquisa de satisfação, análise de dados e o benchmark. O benchmark, a clínica vai ver o que os concorrentes estão fazendo, que está atraindo o mesmo público que ela atende. A forma que está se comunicando, o diferencial, se eles têm algum diferencial ou não. E aí eles conseguem montar toda essa estratégia, Thiago. Oferecer mais canais de atendimentos personalizados, utilizar tecnologias para automatizar as tarefas. E aí, ao adotar essas estratégias de marketing voltadas para a melhoria da experiência do paciente, as clínicas podem criar uma experiência mais positiva e memorável para os pacientes, o que pode resultar em benefícios tangíveis, como aumento de satisfação, fidelização e recomendação. Quais são as melhores práticas para manter a lealdade e retenção de pacientes? Para melhorar as práticas e manter essa lealdade e retenção dos pacientes, são aquelas que concentram em proporcionar uma experiência de atendimento excepcional. Isso significa que a clínica deve se esforçar para atender as necessidades e expectativas desses pacientes, em todos os aspectos. Por exemplo, conhecendo bem os pacientes, ela vai oferecer um atendimento de alta qualidade, onde os pacientes devem se sentir que estão recebendo o melhor atendimento possível. Isso significa ter funcionários treinados e qualificados, equipamentos de última geração e instalações confortáveis. Ser pessoal e atencioso, todos os pacientes querem se sentir bem tratados como indivíduos. A equipe deve fazer um esforço para conhecer seus nomes. As pessoas gostam de ouvir o próprio nome, já foi pesquisado e comprovado isso. Suas preferências e suas necessidades. Ser acessível. No caso, os pacientes devem poder entrar em contato com sua clínica de forma fácil, oferecendo várias opções de atendimento, como telefone, e-mail, chat online. E vou falar de alguns específicos que podem ser implementados também na prática da clínica. No caso, um paciente chegou, é um novo paciente, a clínica pode enviar um e-mail de boas-vindas aos novos pacientes, enviar uma mensagem de desejando feliz aniversário, ou no caso, outro evento especial dos pacientes. E aí, implementar essas práticas, a clínica pode criar uma experiência positiva do paciente que vai ajudar a manter os pacientes fiéis por muitos anos, Thiago. Por fim, André, qual é o futuro do marketing digital para clínicas? O futuro do marketing digital para clínicas é brilhante. À medida que a tecnologia continua a evoluir, as clínicas terão novas oportunidades para se conectar com os pacientes e promover seus serviços. Bom, aqui estão algumas tendências específicas que se espera que moldem o futuro do marketing digital para as clínicas. A personalização. Tiago, só frisando, tem muitas respostas que vão parecer repetitivas, mas é de suma importância. Isso está sendo bem intencional. Por quê? Porque quando se fala em personalização, público, porque é primordial que a clínica tenha isso bem definido, porque a estratégia do marketing vai depender principalmente da definição e o conhecimento desse público-alvo que ela vai ter. Se ela não tiver o conhecimento do público-alvo, vai haver desperdício de dinheiro que ela vai investir para fazer e de tempo, porque vai começar a divulgar para todo mundo, só que nem todo mundo vai ser cliente. Então, muito dessas respostas estão sendo repetitivas, porque é de suma importância, está sendo intencional realmente isso. Então, personalização, engajamento, porque quando se fala em mundo online, esses são os fatores primordiais para ter um sucesso numa estratégia de marketing. Então,
Essas tendências específicas de modo futuro do marketing digital para as clínicas, uma delas é a personalização. Os pacientes esperam experiências personalizadas e as clínicas podem fornecer isso e terão uma vantagem competitiva. O marketing digital pode ser usado para segmentar pacientes com base em seus interesses e necessidades individuais, o que pode levar a taxas de conversão mais altas. O engajamento, que já foi falado também, pessoas elas querem atenção, querem ser bem atendidas, não querem esperar. Então, os pacientes que querem se envolver com essas marcas que elas apoiam, as clínicas médicas ou consultórios, podem usar o marketing digital para criar essas experiências envolventes para os pacientes. Isso pode incluir conteúdo interativo, vídeos, eventos online, lives. As clínicas podem fazer live convidando os médicos para falar sobre as especialidades, aí onde os pacientes vão participar fazendo perguntas pelo chat. E a inteligência artificial e automação. Hoje a inteligência artificial está em alta, as clínicas podem usar a automação, isso vai reduzir um tempo de atendimento enorme, fazendo integração com um agendamento online, onde já vai ter lá a disponibilidade de dia e horário do médico específico. A pessoa chega, entrou em contato, botou o dia, o horário melhor, recebe uma mensagem de confirmação e no dia só chega lá no consultório e ser atendido. Então, esses são pontos cruciais. André, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma citação que te inspira para contagiar também os nossos ouvintes. Tem uma citação que é bem interessante. É assim: o coração do marketing é entender e atender às necessidades do seu público. Isso significa colocar o cliente em primeiro lugar. André, conta pra gente como que as pessoas conseguem te encontrar. Pelo site agencialapidar.com.br. André, muito obrigado por compartilhar seus insights valiosos conosco. Esperamos que este episódio inspire nossos ouvintes a adotarem estratégias inovadoras e personalizadas para o crescimento de suas clínicas. E é claro, um grande obrigado a você, nosso querido ouvinte, por estar aqui hoje conosco. Esperamos que tenha encontrado inspiração e ideias valiosas nesse episódio, que possam ajudá-lo na sua jornada profissional e pessoal. Lembramos que o PlanusCast está sempre aqui para trazer para você as mais recentes tendências, conversas e insights sobre gestão de saúde, sobre inovação e liderança. Não esqueça de seguir ou assinar o nosso podcast para não perder nenhum dos nossos episódios.